Produção através de técnicas de prompt de Márcio Contreiras. Bem-vindos ao The IT Recap de terça-feira, 4 de novembro de 2025. Vamos direto ao que realmente importa nas últimas 24 horas do mundo tech. Aqui a gente mergulha nas notícias de tecnologia das últimas 24 horas para trazer o que é crucial, né? Para quem desenvolve, projeta ou gerencia tecnologia. A ideia é ser rápido, direto ao ponto, com insights práticos mesmo. Nossas fontes hoje são bem variadas, blogs de tech, notícias, discussões em comunidades. Vamos começar. E a gente já começa com uma notícia assim de arrepiar. Categoria crítico vermelho piscando. Parece que negociadores de ransomware foram acusados de eles mesmos fazerem ataques. É isso mesmo? Exato. É uma situação super delicada, para dizer o mínimo. Categoria crítica mesmo. Promotores lá nos Estados Unidos acusaram ex-funcionários de empresas conhecidas de cibersegurança, tipo a Signia Consulting e a Digital Mint. E o trabalho deles era justamente negociar resgates de ransomware. Peraí, como assim? Os caras que ajudavam a resolver o problema? Pois é. A acusação é que eles usaram todo o conhecimento, o acesso que tinham para realizar os próprios ataques, para extorquir milhões. Meu Deus! Isso é inacreditável. Os caras que deveriam ser a solução eram parte do problema? Atacando outras empresas? É exatamente essa alegação que está nos documentos do Departamento de Justiça. O TechCrunch e o Slashdot cobriram isso. Eles teriam hackeado pelo menos 5 empresas desde maio de 2023. Uma delas, olha só, uma empresa de dispositivos médicos pagou quase 1,3 milhão de dólares em cripto. Que loucura! E usaram um ransomware conhecido, o ALHV, também chamado de Black Cat, o que mostra, o nível da coisa. Nossa, isso vai muito além de uma falha técnica, né? É uma quebra de confiança gigantesca. Quais as implicações práticas disso tudo? São enormes. Primeiro, abala totalmente a confiança nos processos de verificação, de contratação, nessa indústria de resposta a incidentes. Aquele conceito de risco interno, sabe? Aqui ele está num nível assim assustador de sofisticação. Demonstra como o conhecimento interno pode ser uma arma poderosa para ataque. Tá, e para quem tá ouvindo agora e, contratou ou pensa em contratar esse tipo de serviço, o que fazer, hoje? Ação prática e imediata. Reavaliar segurança e os acessos que foram concedidos a qualquer terceiro. Qualquer um. Especialmente esses de resposta a incidentes. Tem que reforçar o monitoramento interno, revisar políticas de conflito de interesse para as equipes de segurança e, olha, vale até a pena dar uma olhada nos logs antigos, de incidentes passados. Procurar alguma coisa estranha ligada a esses fornecedores. E isso vale para cá também, né? Para América Latina. Com certeza. Empresas aqui na América Latina que contratam serviços internacionais precisam ter exatamente a mesma diligência. O risco de ter um insider mal intencionado, ele é universal, não tem fronteira. É um lembrete bem duro sobre vigilância constante, mesmo com parceiros. Bom, seguindo na linha de segurança, outra notícia crítica. Roda vazamento de dados massivo. Atingiu um fornecedor sueco de software e o número é gigante, 1,5 milhão de pessoas afetadas. Sim, essa veio pelo Bleeping Computer e repercutiu bastante em comunidades como o Reddit no Air Technology. Ainda faltam alguns detalhes, tipo qual foi a empresa exatamente ou que tipo de dado vazou, mas só a escala, 1,5 milhão, já acende todos os alertas. E o que isso mostra pra gente, além do problema óbvio para as pessoas afetadas? Mostra, de novo, o risco enorme que existe na cadeia de suprimentos de software. É um ponto fraco. Quando um fornecedor desses é comprometido, o impacto se espalha como fogo para todos os clientes dele. E dependendo do software, a gente pode estar falando de dados pessoais sensíveis, PII. Aí complica tudo. LGPD aqui no Brasil, né? Exatamente. Além do dano de reputação para o fornecedor e para os clientes dele, claro. Faz todo sentido. E a ação prática imediata para as empresas. Quem usa software, especialmente de fornecedores suecos? Monitorar de perto. Qualquer comunicação oficial desse fornecedor ou das agências de proteção de dados tem que ser acompanhada. Verificar se a sua organização foi impactada é prioridade número 1.
E internamente, O que fazer? revisar logs, sistemas, procurar qualquer atividade suspeita que possa ter alguma ligação com essa violação. É um trabalho de detetive mesmo que precisa começar agora. E claro, se esse fornecedor tiver clientes aqui na América Latina, o impacto é direto e exige uma resposta local, alinhada com a LGPD. Entendido. Cadeia de suprimentos de software continua sendo um ponto crítico de atenção. Mudando um pouco o foco, mas ainda na tecnologia do dia a dia, ferramentas de código que usam IA, tipo Cognition, Cursor, elas estão sob escrutínio. Categoria importante. A suspeita é que elas foram construídas sobre modelos de linguagem de origem chinesa. Isso. A reportagem original é do South China Morning Post e também circulou bastante no Heather Technology. A questão que estão levantando é sobre a transparência, a procedência dos modelos de linguagem, os LLMs, que alimentam essas ferramentas. Ferramentas populares baseadas nos Estados Unidos, mas com essa dúvida sobre a origem do cérebro delas. E por que a origem do modelo importa tanto assim, tirando a questão geopolítica óbvia? Importa por várias razões técnicas e de segurança, sabe? Primeiro, privacidade. O código que a pessoa desenvolve está sendo processado por esses modelos. Para onde ele vai? Como é usado? Ninguém sabe direito. Segundo, a segurança mesmo. Pode ter vulnerabilidade, algum backdoor escondido nesses modelos. É uma caixa preta. E terceiro, a dependência tecnológica. A gente fica dependente de modelos cuja origem e treinamento não são claros, não são transparentes. Para empresas em setores regulados, isso aí pode ser um problema sério de conformidade. Entendi. Então, para as equipes que já estão usando Cognition, Cursor ou algo parecido, qual a recomendação prática para hoje? A recomendação é avaliar os riscos. Cada empresa tem que ver isso com base nas suas próprias políticas internas de segurança e conformidade. Buscar clareza, sabe? Pedir declarações oficiais das empresas sobre a origem dos modelos é fundamental. E se essa falta de transparência for um bloqueador, um problema crítico para a política da empresa, bom, aí talvez seja a hora de pensar em alternativas mais abertas. Mesmo aqui na América Latina? Sim, mesmo aqui. A regulação pode ser diferente, mas a preocupação com a segurança e a privacidade do código-fonte é a mesma em qualquer lugar. Ninguém quer seu código vazando ou sendo usado indevidamente. Faz sentido. A procedência da IA virando um fator-chave. Interessante ver como isso vai evoluir. Agora vamos falar de algo que mexe diretamente com o bolso e a infraestrutura. De categoria importante também. Os preços da memória DRAM para servidores dispararam. E a culpa, aparentemente, é da IA. Exatamente. A Tom's Hardware publicou isso. Aumentos de até 50% nos preços de DRAM para servidor. 50%. O motivo é a demanda absurda por memória para treinar e rodar modelos de IA. Está criando uma escassez gigantesca, principalmente para os hyperscalers, os gigantes da nuvem. A situação está tão complicada que clientes grandes nos Estados Unidos e na China estão recebendo só uns 70% do que eles pedem de memória. Imagina! Uau! 50% de aumento e ainda falta produto. Isso deve ter um impacto brutal nos orçamentos de TI, né? Direto. Principalmente para quem depende de IA ou de computação de alto desempenho. O custo da infraestrutura sobe na hora. Isso pode significar atrasos para expandir data centers, para lançar novos serviços. E tem o lado da performance também. Se a falta de memória obriga a usar configurações que não são as ideais, o desempenho cai. É um gargalo bem claro na cadeia de suprimentos de hardware para IA. E o que as equipes podem fazer para lidar com isso? Além de, sei lá, torcer para baixar. Torcer ajuda pouco. Agir é melhor. Primeiro, revisar os orçamentos para 2026, já contando com esses custos maiores. É essencial. Segundo, otimizar o uso da memória que já existe. Cada megabyte conta. Vira prioridade máxima. Explorar opções diferentes na nuvem, talvez instâncias com uma relação custo-memória mais vantajosa. E, se der para planejar, antecipar compras de hardware. E para gente aqui na América Latina? O impacto é direto também. Hardware importado fica mais caro, serviços de nuvem ficam mais caros. Isso afeta a competitividade de projetos de IA aqui na região, com certeza. O custo da revolução da IA começando a ficar bem salgado. Bom, para fechar essa rodada principal de notícias, uma novidade do GitHub.
Importante também, eles lançaram o Agent HQ. Parece algo para ajudar a gerenciar essa complexidade toda da IA no desenvolvimento. Sim, foi anunciado no evento Universe 2025. O GitHub Blog e o The News Tech cobriram. O Agent HQ é basicamente uma plataforma unificada. A ideia é permitir que os desenvolvedores orquestrem diferentes agentes de IA dentro dos fluxos de trabalho de desenvolvimento. Orquestrar agentes de IA. O que isso quer dizer na prática para o dia a dia do desenvolvedor? Quer dizer que você pode, integrar e coordenar vários tipos de agentes de IA. Imagina, um agente para gerar código, outro para revisar a segurança, um terceiro para criar testes. Tudo trabalhando junto de forma organizada. Interessante. Isso dentro do ciclo de vida de desenvolvimento, o SDLC. Abre a porta para automatizar fluxos de trabalho bem mais complexos do que a gente tem hoje. É um sinal claro de que a IA está evoluindo, né? Deixando de ser só um assistente de código para se tornar um conjunto de ferramentas especializadas que precisam colaborar. E o GitHub quer ser o maestro dessa orquestra toda. Parece bem poderoso mesmo. Qual seria a primeira coisa a fazer para quem ficou curioso e quer explorar isso? Assim que a documentação e os recursos estiverem disponíveis, a primeira coisa é mergulhar neles, ler, entender. Depois, avaliar como essa orquestração pode otimizar os pipelines de CI/CD, os fluxos de desenvolvimento que a equipe já usa. E aí, começar a experimentar. Integrar alguns agentes diferentes, ver o que dá para fazer na prática. E como é do GitHub, deve ser global, né? Sim, a disponibilidade é global. Então, as equipes aqui na América Latina podem começar a usar e se beneficiar disso bem rápido. Pode até acelerar a adoção de práticas de desenvolvimento com IA por aqui. Ótimo. Fechamos as notícias principais. Agora, vamos para aquelas sessões especiais para consolidar alguns pontos. Começando pelo Security Alert. O que mais se destaca hoje? Olha, aqueles 2 primeiros casos que a gente discutiu são sem dúvida os pontos mais críticos. O dos negociadores de ransomware virando atacantes. Sim, esse é assustador. É um alerta gravíssimo sobre a diligência que a gente precisa ter com fornecedores de segurança. A ação é revisar acessos e background checks agora já. E o vazamento sueco reforça de novo o risco da cadeia de suprimentos. A ação ali é monitorar as notificações e avaliar a exposição da sua empresa. São 2 frentes de risco que exigem atenção constante. Certo. E no Innovation Spotlight, o destaque foi o GitHub Agents HQ. Por que você acha que essa ferramenta surge justamente agora? Qual o timing disso? O timing é perfeito. A quantidade e a especialização dos agentes de IA estão explodindo, né? A gente começou a congeladores de código, aí vieram os de teste, segurança, documentação. A complexidade aumentou muito rápido. E a necessidade de fazer todos esses agentes trabalharem juntos ficou óbvia. A orquestração é o próximo passo lógico para tornar essa colaboração entre IAs algo eficiente e prático. E um caso de uso imediato, assim, para visualizar? Exatamente o que a gente falou antes. Montar um pipeline de CI/CD onde, um agente gera o código, outro analisa a segurança desse código, um terceiro escreve os testes unitários para ele, tudo coordenado pelo Agent HQ de forma automática. Faz todo sentido. Agora, falando de números, em Metrics That Matter, o dado do dia é aquele aumento de até 50% no preço da DRAM para servidores, né? Exato. Esse número que a Tom's Hardware trouxe hoje, 4 de novembro, reflete o mercado global. O impacto inicial é mais forte nos Estados Unidos e China, mas vai se espalhar, não tem jeito. A tendência é muito clara. A demanda por IA está inflando os custos de hardware. E isso deve continuar enquanto a oferta não conseguir acompanhar essa demanda toda. É uma métrica-chave para qualquer planejamento de infra hoje. Com certeza. E para nossa atualização da Developer Toolbox, você mencionou Delta Lake 4.0 e Delta Kernel, mesmo não sendo notícia fresquinha de hoje, porque é importante ficar de olho. Porque discussões recentes, por exemplo, no D-Zone, mostram como essas atualizações são relevantes para quem mexe com dados. O Delta Lake 4.0, com aquele tipo novo, variante, facilita muito lidar com dados semi-estruturados, tipo JSON, dentro do Data Lakehouse. E os Coordinated Commits melhoram a consistência quando tem muita gente acessando e gravando ao mesmo tempo. Já o Delta Kernel, ele simplifica a integração com outras ferramentas, como o Flink ou Druid, deixa o ecossistema mais aberto. E tem algum porém, algum cuidado na hora de atualizar?
Sim, sempre tem, né? Pode haver breaking changes, a forma como os esquemas são gerenciados pode mudar um pouco com o tal do esquema widening, e a introdução dos coordinated commits pode exigir alguns ajustes nos pipelines que já existem. A recomendação é: avalie a atualização com calma, testa bem antes de ir para a produção, especialmente se você depende muito desses novos recursos para dados semi-estruturados ou para cenários de alta concorrência. Boa dica. Olhando para todas essas notícias, dá para perceber alguns padrões regionais, como cada canto do mundo está reagindo. Dá sim, a gente vê o Vale do Silício ainda puxando a inovação IA, né? Com o Agent HQ, as ferramentas de código, mas também começando a sentir os limites físicos. A Microsoft falou da questão da eletricidade para GPUs e até um certo ceticismo financeiro, tipo a aposta do Marco Burry contra o hype da IA. Já a Europa parece mais focada em privacidade e segurança. Isso fica claro na preocupação com a origem das ferramentas de IA e no impacto de vazamentos grandes, como esse caso sueco. E a Ásia? E a nossa região? A Ásia está no centro da produção de hardware, então sente direto o impacto da demanda de IA nos preços de DRAM. E também é fonte de modelos de IA que geram debate global. Aqui na América Latina, o principal é sentir o impacto dos custos que estão subindo, de hardware e nuvem, e a necessidade constante de vigiar a segurança da cadeia de suprimentos global. Por outro lado, tem a oportunidade de adotar essas novas ferramentas de IA, mas sempre com um olhar crítico sobre os riscos e a procedência. Interessante essa visão global. Agora, tentando conectar todos esses pontos, qual a grande história, a narrativa que emerge dessas últimas 24 horas de notícias tech? Olha, para mim, a narrativa central é a tensão. Uma tensão muito forte entre a aceleração absurda da IA e os custos e riscos que estão crescendo junto com ela. De um lado, você tem inovações como o Agent HQ, prometendo mais produtividade, mais automação com IA. Do outro lado, a própria demanda criada por essa IA está sufocando a cadeia de suprimentos de hardware. O caso da DRAM é o exemplo perfeito e está expondo o limite de infraestrutura. E a segurança fica exponencialmente mais complexa. Não são só as ameaças externas sofisticadas como o vazamento sueco, são riscos internos bizarros como o dos negociadores. E dilemas novos na própria cadeia de suprimentos da IA, como a origem dos modelos. Então, adotar IA hoje não é só sobre buscar inovação. Talvez, principalmente, sobre gerenciar um ecossistema de riscos que está se expandindo muito rápido. Uma análise bem direta e um pouco assustadora, né? E como isso se traduz para o dia a dia das equipes, pensando nos diferentes níveis de senioridade? Boa pergunta. Para o júnior, eu diria que o foco deve ser em fortalecer os fundamentos de segurança, entender esses riscos internos de supply chain e começar a pensar na ética por trás das ferramentas de IA, além de entender como os custos de infra afetam as decisões do time. Para o pleno, o desafio é maior. É avaliar criticamente essas novas ferramentas que estão surgindo, Agent HQ, Cognition, Cursor, pensar em segurança, custo, origem e, claro, otimizar o uso dos recursos que estão ficando caros, como a memória. E também contribuir ativamente para a segurança das dependências que o projeto usa. E para os mais experientes, sêniores e tech leads? O sênior tem que tomar decisões de arquitetura já considerando essa volatilidade de custos, como a da DRAM, considerando os riscos complexos da cadeia de suprimentos, tanto de software quanto de IA, e a confiabilidade dos parceiros, o caso dos negociadores está aí para não deixar esquecer. É um equilíbrio constante entre inovar e garantir a resiliência. Já o Tech Lead, a responsabilidade é definir a estratégia de adoção de IA. Isso inclui ter uma governança clara. Quais ferramentas usar, como validar os modelos, ter planos para mitigar os riscos, internos e externos, monitorar os custos de perto e, fundamental, fomentar uma cultura onde segurança é tarefa de todo mundo. Ao fim da nossa análise de hoje. Hora dos principais takeaways de hoje. 1. Ação imediata. Revisar postura de segurança contra ameaças internas e de supply chain. Verificar possível impacto do vazamento sueco. Avaliar riscos das ferramentas de IA em uso. 2. Preparação. Planejar orçamentos considerando a alta no custo de hardware DRAM para IA.
Preparar-se para avaliar e integrar plataformas de orquestração de agentes como Agent HQ. 3. Radar. Monitorar mercado de DRAM, hardware de IA, acompanhar transparência e segurança de ferramentas de código com IA, ficar atento a novas regulações ou padrões de segurança para a supply chain. Para desenvolvedores, a IA acelera, sim, mas exige vigilância constante sobre segurança e a origem das ferramentas que a gente usa. Para arquitetos, custo e disponibilidade da infraestrutura de IA agora são fatores críticos no design de sistemas que precisam ser escaláveis e, principalmente, resilientes. Para gestores, gerenciar os riscos na adoção de IA, segurança, custos, conformidade é tão crucial quanto buscar a própria inovação. Talvez até mais. Lembrem-se, em tech, a única constante é a mudança. Mantenham-se atualizados, mas sejam seletivos no que adotar. Obrigado por ouvir The IT Recap. Até amanhã. E fica a reflexão. À medida que a gente confia mais e mais em IA para construir e para proteger nossos sistemas, como é que a gente garante que os próprios alicerces dessa IA, desde o hardware lá na ponta até os modelos aqui no software, são de fato seguros e confiáveis? A complexidade disso tudo está só começando.